Bom, então eu vou começar mostrando alguns recursos do Canva, né? Como eu mencionei. Então eu vou começar abrindo aqui um PSD para editar o fundo dele. Vamos lá em Downloads. Vou escolher um aleatório aqui. Vou escolher esse daqui. Este, no caso, é o modelo que eu mostrei enviei por mensagem de WhatsApp, que eu tinha adaptado. Esse aqui é o fundo, com os arabescos, com as camadas. Aqui é a fonte com o nome dele dentro do quadro. Aqui é a cerca, né? Se eu quiser colocar e tirar, aqui é o músico também. Então esse PSD aqui, eu vou salvar ele e vou terminar de editar ele no Canva. Salvar como? No computador. Vou deixar aqui como 77.1 mesmo. JPEG, vou salvar em documentos. Salvar. Qualidade máxima, ok. Vou deixar salvo aqui também esse PSD se eu precisar editar para algum outro trabalho. Pronto, agora eu vou chegar aqui no Canva. Esse modelo é para um modelo post de Instagram. Então aqui tem as medidas, a post para Instagram, 1080 por 1080. Eu vou abrir e agora eu vou puxar aquele layout para dentro do Canva. Vem em fazer upload, dispositivo, que é o meu computador. Eu salvei aqui na página de documentos. Ele está aqui, ó, 7701. Vou dar um abrir. Ele vai carregar aqui para mim dentro do Canva. Carregando para mim dentro do Canva, eu vou dar um OK. Vou puxar para dentro da área de trabalho. Vou redimensionar para o tamanho que eu quero. OK. Então, a partir daqui eu posso começar a editar. Eu poderia deixar só o fundo, sim, a imagem do músico. Se eu quisesse a imagem do músico, eu poderia buscá-la também na minha galeria, fazer o upload, né, dela recortada, colocar aqui como fundo. Eu poderia buscar algum outro elemento. Deixa eu ver aqui com uma outra foto. Por exemplo, eu tenho ele aqui recortado. Ó. Ele está aqui, é o mesmo rapaz. Eu poderia usar aqui dessa mesma forma, jogando para trás a imagem, mas como ela já está montada, então é desnecessário. Poderia inserir aqui, por exemplo, se eu estivesse falando de um combo de energético, eu já tenho a imagem recortada, eu poderia inserir aqui nesse fundo, né, os energéticos e colocar as informações que eu preciso. Aqui, se eu quiser botar algum efeito, algum filtro nessa imagem, eu posso alterar, ó, colocando filtros, mudando a cor, a tonalidade de cores. Aqui eu posso trabalhar contraste, iluminação. Aqui eu posso ajustar, né, colocando mais contraste, brilho. Posso dar um desfoque, se eu quiser usar essa imagem de fundo sem que ele apareça muito bem, eu dou um desfoque nessa imagem. Então, aqui eu posso trabalhar como se eu estivesse dentro de um Photoshop. E aqui eu já tenho 3 camadas que já vieram prontas do Photoshop e eu posso trabalhar mais camadas aqui dentro do Canva, inserindo mais informações, como por exemplo um título. Eu posso escolher desses que eu tenho aqui pré-definido com as fontes combinadas, que já te dão opções de fontes combinadas que tu pode escolher. Se não conhece muito bem de fonte, tu pode optar por essa parte, né? Saber quais fontes combinam com quais. Aqui então já tem as combinações duplas e aqui as fontes individuais. Vamos supor, eu vou escolher essa fonte aqui para colocar uma informação. Ali está em 6 de dezembro, daí eu vou colocar isso que vai ser no domingo. Domingo. Ok, aqui tá, a fonte está muito alta, eu vou diminuir aqui um pouquinho, vou botar para 48. Ficou pequenininho ainda, vamos pôr, vou colocar para 80 então. Isso, mais ou menos. Aqui eu dou um clique em cima, uso essa setinha para arrastar, coloco aqui do lado. Domingo, 6 de dezembro.
Vamos colocar um horário então. Vamos editar um pouquinho colocando um horário. Vamos usar esse shapezinho aqui, que daí fica bonitinho. Aqui eu vou em desagrupar, que daí eu desagrupo todas essas imagens. Eu escolho só a fonte que eu quero trabalhar e a imagem que eu quero trabalhar. Então vamos colocar, vamos dizer que esse show vai ser às 22 horas. Ok, eu dou um ok. Agora eu seleciono de novo. Opa, deixa eu tirar, levantar um pouquinho aqui para cima. Vou selecionar de novo tudo e vou agrupar para que eu possa redimensionar para o tamanho que eu quero. Para que fique um efeito aqui com o horário, com essas hastezinhas ali. Agora eu vou aqui, vou puxar de novo o meu domingo e vou alterar a cor disso aqui. Vamos usar um amarelo. Isso no contorno. E no meio a gente vai deixar branco. E daí fica amarelo, amarelo, branco. Então não vai destonar tanto do nosso layout. Então a gente poderia inserir mais um monte de coisa. A gente poderia aqui inserir algum elemento. Poderia inserir um degradê, um shape, linhas, formas, quadrados com mais alguma outra foto. Vamos inserir um quadrado aqui. Esse quadrado redondo aqui. De foto aqui do lado. E vamos pegar uma imagem, vamos dizer que vai ter uma promoção de chopp. A gente vem aqui em elementos, que eu já estou em elementos, vamos colocar aqui, ó, dentro do Canva mesmo, chopp. E vai nos dar imagens de chopp. Aí aqui eu vou escolher alguma, um iconezinho de chopp, para colocar. Só que nesse fundo aqui eu quero pôr uma imagem, eu quero pôr uma imagem de um bar. Então eu vou aqui em foto, aqui em cima, e vou escrever bar. Dou um enter. Aqui ó, tem umas fotos de bar, de balcão de bar. Eu vou pegar essa foto aqui de balcão de bar. E vou puxar. Vou diminuir um pouquinho para ficar numa medida legal. E vou puxar para dentro do meu círculo ali. Ó, ficou o shapezinho aqui. Ficou o círculo, a imagem do bar com o balcão. Agora eu vou redimensionar esse chopp aqui e vou colocar ele aqui, simbolizando como se ele estivesse em cima desse balcão aqui. Okay. Agora eu vou selecionar tudo junto e vou agrupar, fazer um grupo só. Então está numa camada só, eu posso movimentar para o lado que eu quiser, posso aumentar e diminuir de tamanho, sem perder qualidade. O mesmo eu fiz com as outras artes aqui também. Bom, isso aqui é só uma base para a gente ter uma ideia do que dá para fazer, o que dá para puxar de fora do Canva e fazer dentro do Canva, né? E agora, então, por exemplo, eu ia salvar esse bannerzinho, mas eu não vou salvar, eu só vou colocar ele no tamanho real para a gente ver como ficou, né, nossa artezinha aqui, ó. Aqui eu tirei, ficou um pouquinho fora as hastezinhas, poderia voltar lá e centralizar, puxar um pouquinho mais, diminuir o tamanho também, né? Aqui eu poderia colocar informação, que é chopp em dobro ou até chopp em dobro, ou então chopp a R$10 até as 22 ou 23 horas, e inserir outras informações. Aqui ó, ficou um shapezinho também que eu tenho que tirar daqui, ó. Vou apagar. E agora eu vou aproveitar para arrumar isso que eu comentei ali. Diminuir um pouquinho, vou subir aqui. Ok, agora a gente vai olhar aqui, dar uma revisada. Ok, só preciso centralizar também mais a data, né, e o dia. Coloco mais para o meio para ficar centralizado, para ficar bem reto aqui com o nosso shapezinho de horário. O horário aqui também poderia aumentar um pouquinho mais, mas como é só uma demonstração, eu não vou me ater a detalhes. Agora eu vou fazer uma demonstração de como a gente pode utilizar sites externos juntamente com o Canva. Vamos supor que a gente quisesse aqui criar um story de destaque para o Instagram. Então primeiro eu ia ter que verificar quais as cores que eu queria utilizar, padrão de cores,
provavelmente seria de acordo com o meu logotipo ou as cores da minha empresa. Mas aqui vamos usar, hipoteticamente, vamos dizer que seria em tom de branco, preto e vermelho, ou branco, cinza e vermelho. Okay? Então eu vou atrás do meu ícone aqui. Aqui eu estou logado na minha conta, que é do Flaticon, que é uma conta gratuita, onde você pode personalizar o ícone dentro da plataforma online. Tá? Vamos supor aqui, vamos supor que eu tenho essa empresa, ela é de GPS, localização. Então eu vou escolher esse ícone aqui, que simboliza a localização. Vou clicar nele, eu vou abrir. Dentro da plataforma eu consigo editar esse ícone. Então, ou seja, eu consigo alterar as cores desse ícone. Então, a gente tinha falado em cores e vamos supor, eu quero usar a cor padrão vermelho. Ah, mas então meu ícone, minha cor padrão não é vermelho, minha cor predominante é amarelo. Né? Eu botei verde aqui. Opa, vamos para o amarelo aqui, mais para cima. Amarelo aqui, é um pouquinho mais escuro. Deu uma clareada, amarelo, tá? Ah não, mas não é amarelo, ele é azul. Vamos para azul. Não é azul, mas ele é rosa. Não, mas no caso que a gente está estudando, ele é vermelho. Ok? Defini a cor do meu ícone. Agora o que eu vou fazer? Eu vou baixar o ícone. E aqui eu escolho se eu quero baixar em EPS, SVG, CSS e PNG. Vou baixar em PNG em 64 pixels. Que é um tamanho ótimo. Ok, já está lá na minha pastinha de download. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir para o Canva novamente. Vou escolher o template que eu vou utilizar. Na verdade, eu não vou utilizar esse template, eu vou padronizar esse template. Então, eu vou apagar o que tem nele, excluir os grupos que tem nele todo, porque eu quero personalizar ele todo aqui dentro. Ok, como a gente estava falando, a empresa que eu defini ela é de GPS. Então, para que não fique só um fundo branco quadradão e o ícone no meio, quando a pessoa clicar e abrir e abrir, né, o destaque do Stories para não ver um fundo totalmente branco chapado e um círculo no meio, a gente vai padronizar isso aqui. Como a gente poderia fazer isso? A gente pode vir aqui em fotos, vamos colocar aqui ó, GPS, vamos buscar uma imagem de GPS, vamos ver, isso aqui tá legal. Vou redimensionar essa imagem, aqui, vou puxar mais para cá, para pegar uma parte desse telefone aqui que ficou bacana. Isso. Essa parte branca aqui eu vou apagar. Vou deixar toda aqui. Aqui para não ficar também só a imagem para parecer que é só uma foto recortada, você pode usar alguns efeitos. Eu recomendo usar o efeito do Autone aqui, que ele vai dar uma cor diferente. Aí nós estávamos falando que a nossa cor poderia ser branca, amarela, vermelha. Eu vou usar então esse vermelho. Aqui, se eu quiser modificar mais ainda, deixar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, é somente eu clicar aqui, ó. Eu posso trabalhar aqui, ó, deixar mais escuro, deixar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, ir para um tom mais escuro, deixando ele para meio que um cinza e preto, posso ir trabalhando, até sumir. Mas eu quero deixar ele assim, nesse tom aqui, nesse vermelhinho aqui, onde aparece ainda bem o telefone. Eu apliquei, ok. Agora, a nossa segunda cor padrão da nosso logotipo, vamos dizer que seria um cinza. Eu viria aqui em elementos, dentro do Canva, pegaria aqui esse círculozinho aqui, que é no caso que vai ficar no meio, né, onde o destaque vai aparecer bem, que vai aparecer o ícone de destaque vai ser aqui. Vou colocar aqui, ó, quando aparecer essa linha aqui, quer dizer que ele está centralizado, tá? Mas se não quiser manusear aqui para ver a linha, você pode vir aqui em posição e colocar ao centro. Como ele já está ao centro, ele ficou igual. Vamos supor que ele estivesse mais para cima, eu viesse em posição e colocasse ao centro, no meio, ó, ia ficar ao centro e ao meio. Então eu vou modificar a cor dele aqui e vou colocar um cinza clarinho, né? Agora a gente vai lá e vai puxar aquele nosso ícone que a gente salvou e editou lá no Flaticon.
eu venho em buscar pastas, venho em downloads, onde ficou salvo meu ícone, vou puxar o ícone para dentro do Canva e vou redimensionar ele aqui para que ele fique centralizado. Dou um Enter. E nós já temos aqui o Stories com o centro e o ícone de destaque. Agora eu vou abrir aqui para a gente dar uma analisada. Eu salvei em 64, mas a qualidade dele não está boa. Pode salvar em 128 pixels. Tá? A gente também posso fazer um guia para explicar tamanho de qualidade, para que tipo de arquivo tu vai utilizar e como isso vai ficar na arte. Vou dar uma redimensionada aqui, ó, porque tu pode ver, se eu diminuir o tamanho dele, a qualidade dele melhora. Ó. Por quê? Porque se eu sei que eu vou usar ele um pouquinho maior, eu já salvo ele lá dentro, aqui, vamos voltar aqui então. Aqui no Flat Icon, na hora de baixar, PNG, ó, eu já escolho entre 128 ou 256 pixels, que aí vou baixar numa qualidade melhor, onde eu vou poder redimensionar ele, tornar ele maior ou menor, de acordo com o que eu precisar, de acordo com a minha necessidade. Entre 16, 32 e 64 é quando você vai usar ele como favicon para site, que é essa parte aqui em cima, né, onde tem nos sites. A 128, 256 ou 512 é como tu vai utilizar o ícone para alguma arte. Então aí você vai acabar definindo qual desses três padrões aqui você quer utilizar, dependendo do tamanho que você pretende redimensionar esse ícone para arte, tá? Bom, agora eu vou voltar para o Canva e eu vou mostrar como a gente pode criar espaço negativo, textura, degradê dentro do Canva utilizando um dos templates que o Canva disponibiliza, né? E alguns efeitos que tem dentro do Canva. Mas para isso que eu não vou pegar uma arte do zero, eu vou pegar uma arte que eu já tenho pronta e eu vou mostrar para vocês como esses efeitos podem ser feitos. Ok, isso aqui é de uma promoção para uma cliente que é parceira Magalu, né, que ela investe em parceria com a loja, oferecendo os produtos. Aqui, ó, esse aqui é um estilo clássico aqui de um template pego aqui no Canva e feito todo o trabalho de composição. Por exemplo, essa parte aqui atrás, onde tem essa textura aqui que parece um balde de tinta que ficou respingado, ó, esse aqui é um elemento do Canva. Ó, tirei, eu posso mexer, eu vou apagar ele. Eu também vou apagar esse fundo aqui que parece que tem umas gotículas de tinta, tem um azul mais claro nas bordas e azul mais forte no meio. A gente vai recriar um novo, vou deixar um fundo totalmente branco. E agora eu vou vir aqui para o Canva e vou escolher um fundo que tem aqui. Qualquer fundo. Pode ser um fundo chapado. Aqui já tem até os modelos de gradiente no Canva que a gente poderia utilizar. Vamos pegar esse fundo de gradiente aqui e vamos trabalhar em cima dele. Daí eu vou testar outras variações. Vou vir para um azul mais claro, dentro da paleta de cores que me dão. Não, esse aqui eu não quero. Esse aqui, ó. Ele já te dá as duas tonalidades, um azul mais claro em cima e um azul mais escuro na parte de baixo. Mas a gente pode melhorar isso daqui. Agora, então, eu quero usar aquele elemento que eu tinha antes aqui atrás, que era como se fosse um balde de tinta respingada aqui, que deu aquele efeito bonito atrás do sabão em pó aqui. Onde eu vou, então, eu vou vir aqui em elementos, vou vir aqui em cima, vou pesquisar por pincel. Isso. Aqui vai me dar várias texturas de pincel, um círculo, virado, como se fosse barril de tinta, e eu vou procurar aquela textura que eu estava utilizando naquela arte, que era essa textura aqui, digamos. Eu vou redimensionar ela e vou colocar ela num tom azul mais escuro, meio puxado por um vinho, exatamente, nesse tom aqui. E para não ficar assim tão
forte, para destonar tanto, o que eu vou fazer? Para fazer uma composição junto, mesclar junto com esse banner aqui, para não parecer que é só uma imagem colada em cima de outra imagem, ela tem que parecer natural. Como a gente vai fazer esse efeito para parecer natural? Para parecer como se fosse parte do mesmo layout, do mesmo background. Eu vou vir aqui em transparência, vou deixar ela um pouco mais transparente. Vou clicar fora, vou clicar de novo. Vou vir em posição e vou enviar para trás. Ela vai ser enviada para trás da arte. Só que ela ainda está pesada, ela ainda está carregada. A gente pode arrumar isso aqui melhor. Ó, a gente pode ir suavizando até que ela pareça que ela faz parte de toda a composição da arte. Ó. Ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Para quando eu mexer em alguma das imagens, para ela não sumir ou não atrapalhar, por exemplo, quando eu for redimensionar alguma coisa, eu vou travar essa imagem, vou bloquear ela aqui. Fechei o cadeadinho e eu bloqueei. Agora eu posso mexer qualquer outro elemento aqui, né, que não vai mexer nessa imagem junto. Entendeu? Mas vamos supor que eu quisesse fazer algum outro efeito aqui, eu quisesse mudar de repente, eu já tenho esse background aqui, eu quero modificar alguma parte da cor de baixo dele, deixar em cima no azul mais claro e quero modificar. Só que aqui eu só posso mudar uma cor. E o efeito do degradê ele vai funcionar ó, no tom amarelo, ou no tom azul, ou nesse tom azul mais claro, no azul mais escuro, que quase não dá para se notar o degradê nele, né? Nesse tom aqui que a gente escolheu, que fica um esverdeado. Vamos ir para o tom que a gente estava antes. Vamos voltar. Vamos desfazendo. Aqui. Como eu poderia fazer isso aqui? Bom, eu tenho opções aqui mesmo, como eu disse, dentro do Canva. Eu posso vir aqui buscar na ferramenta gradientes. Aqui, gradientes. Ó. E aqui eles vão me dar um filtro de gradiente. Ó. Eu vou utilizar esse filtro aqui porque eu quero duas tonalidades diferentes. Eu quero uma tonalidade mais clara em cima e mais escura embaixo. Né? Vamos fazer aqui um tom de repente de azul e o tom de baixo mais roxinho, que já está acompanhando aqui, mas poderia ser outra cor, ó, porque aqui ele nos dá duas opções de gradiente. A gente pode optar pela parte de cima, coloração da parte de cima, assim um amarelinho, ó, e a parte de baixo ser o azul, a parte de baixo ser um preto, ó. E assim a gente vai alternando para chegar no tom que a gente vai querer na arte. Aqui no caso eu defini que eu quero um azul mais clarinho, vou manter, né? Então vai deixar o fade aqui e embaixo um roxinho. Então eu vou inverter esse gradiente aqui e vou redimensionar ele para o tamanho da minha arte aqui. Ó. Eu vou puxar aqui e vou puxar do tamanho, isso, para que ocupe todo o espaço que eu preciso. Ok. Então aqui a parte de cima eu quero no claro, que eu vou deixar no branco, vai dar uma clareada aqui. E a parte de baixo eu quero no tom roxo. Não, um roxinho assim. Isso, nesse roxinho aqui. Ok. Tá, vocês estão vendo aqui que tá estranho? Tá parecendo que tá borrada a imagem, a fonte tu não consegue enxergar bem. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer mais uma coisa aqui ainda. A gente pode pegar isso aqui, posição, e vamos enviar para trás. A gente vai criar uma composição nova. Olha só. A gente tem uma nova arte na mesma arte. Mais clarinho, no azul claro, o efeito que a gente fez antes do balde de tinta, num tom mais escuro, e o degradê na parte de baixo roxinho. Vamos ver como é que ficou essa arte que a gente compôs agora? Olha só. Black das Blacks, agora ou nunca. A gente tem uma arte totalmente pronta para subir para o feed do Instagram ou para o
feed do Facebook. Agora, indo mais além, vamos dizer que a gente queira trocar, substituir essa imagem aqui do sabão em pó. Vamos dizer que a gente quer fazer uma promoção de amaciante, um exemplo. Tá. No curso e na plataforma a gente vai disponibilizar as imagens já em PNG, tudo catalogado certinho, tudo separado por categoria, mas vamos dizer que no momento não tem essa imagem recortada. Quais alternativas que eu tenho? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Google Imagens e colocar aqui amaciante. Vão me aparecer várias opções aqui de amaciante. Então eu vou pegar esse Comfort aqui. Muitos deles a gente pode ver, alguns deles já vêm em PNG, tu não vai precisar recortar, né? Mas se não vier em PNG, vier com fundo assim, digamos, totalmente branco, você vai vir aqui em salvar, salvar como. Eu vou colocar aqui em imagens, amaciante, e vou salvar. Então, como eu vou fazer para recortar isso aqui? Existe uma outra ferramenta, também online, gratuita, que é o Remove BG. Né? Aqui, ó, você vem, faz o upload, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Você só entra nela pelo navegador e procura para remover o seu fundo. Vem em imagens, eu salvei como amaciante, vou clicar aqui. Amaciante, vou selecionar a imagem. Opa, deixa eu vir aqui, vou buscar ela aqui que não tá. Aqui. Selecionei meu amaciante, fiz o upload para a ferramenta e ela automaticamente vai remover o fundo para mim. Pronto, ó. Ela removeu o fundo. Agora eu vou fazer o download dessa imagem, já está lá dentro da minha pasta de downloads. Então agora eu vou voltar para o Canva, para a arte que eu estava, e eu quero fazer aquela de amaciante. Então eu vou vir aqui, upload, fazer upload, buscar os arquivos, download, ó, já está aqui com o fundo removido para mim. Simples, rápido e fácil. Agora eu vou puxar para minha arte aqui, vou redimensionar para que ela fique um tamanho um pouquinho maior. Eu quero duplicar essa imagem aqui, eu quero duas dela como eu tinha antes com sabão em pó. Eu vou vir aqui nessa opção duplicar, vou duplicar ela. Vou colocar aqui, ó, ela está cobrindo em cima a minha oferta. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui e vou alterar a posição dela, vou botar para trás. Ficou atrás da outra, botar mais uma vez para trás, ok. Agora a primeira subiu para cima da segunda. Eu vou arrumar isso aqui, colocar para trás, agora sim. Então certinho, pronto, já alterei, tenho uma nova arte. Se eu quisesse alterar a cor aqui também no degradê, eu poderia vir aqui, alterar o fundo, se não quisesse mais o fundo roxo, eu quisesse um fundo laranja, ó, já ficou laranjinha, já teria alterado, já teria basicamente uma outra arte. Se eu quisesse vir aqui e tirar esse fundo, aqui eu ia desbloquear essa camada aqui, e apagaria esse fundo aqui, poderia trazer algum outro, poderia voltar em elementos aqui, eu poderia colocar esse aqui, ó, por exemplo, esse shapezinho aqui também, que tem um degradê, que é um círculozinho, que é posição, enviar para trás. Ó, poderia criar um novo efeito aqui, né, de camada. Poderia ir brincando aqui, até achar que o layout ficou bacana para mim. Aqui eu peço para dar uma visualizada de tamanho real, para saber como ficaria. Ó, esse é o modelo que foi feito anteriormente, totalmente no Canva. Ó. Todos esses que estão vendendo hoje para as lojas do Magazine Luiza foram feitos totalmente dentro do Canva e são artes totalmente profissionais. Ó. Então, para hoje é isso, pessoal. Na verdade, Eric, para hoje é isso. E isso é só, cara, 1/3 dos recursos gratuitos que tem no Canva que você pode utilizar. Basicamente eu domino todas as ferramentas de cortar, girar, ajustar, de filtro, efeitos. Existem outros efeitos que podem ser feitos com uma imagem recortada,
como é o efeito de sobreposição, efeito de imagem sobre imagem, o efeito de fundo transparente, efeito de sombra, quando tu dá sombra e amplitude para a pessoa, efeito de iluminação e luz, quando a gente faz, deixa eu mostrar aqui ligeirinho, um outro efeito bem bacana. Vamos supor aqui que eu queria um contorno em volta desse roupeiro aqui, um exemplo. Ó, eu vou duplicar a camada desse roupeiro, eu vou aumentar ele um pouquinho para mim, eu vou vir aqui em ajustes, vou vir em desfoque, vou desfocar um pouquinho, vou vir em efeitos, vou dar um efeito dual tone para ele, vou vir aqui em cores e vou deixar ele totalmente branco, totalmente branco. Já sei o RGB da cor branca, que é a letra F, então se torna mais fácil, não preciso ficar procurando aqui na paleta. Ok, deixei ele todo branco. Mas qual o sentido de deixar isso todo branco? Por quê? Porque agora eu vou jogar essa imagem para trás da outra para criar um efeito de recorte atrás desse guarda-roupa. Deixa eu vir a posição aqui. Eu vou trazer para frente aqui um pouquinho. E vou tirar esse efeito aqui só para mostrar como ficou. Ó, agora eu vou aumentar um pouquinho. E vou centralizar isso aqui. Aí. Assim tu faz quando tu faz com fotos de pessoas que tem aquele recorte quadrado, o recorte que faz o contorno da pessoa em branco, em amarelo, em vermelho, dependendo da cor que tu quiser utilizar. Ó, você pode fazer assim, vamos supor que eu queira utilizar ali um amarelo. Deixa eu modificar aqui. Ah, já que está no rosa, eu vou deixar no rosa aqui. Se eu queria que eu quisesse que esse contorno ele ficasse um contorno em volta da imagem rosa, ó. Ficaria assim. Eu dou um zoom, ó. Acompanha totalmente o formato do meu guarda-roupa, só que no tom que eu quero, que é quando a gente faz mais para fotos, né? Para dar o contorno. Deixa eu voltar aqui. Se eu quisesse também criar um efeito ainda maior, eu ia dar um desfoque um pouquinho mais, para deixar bem mais como se fosse uma sombra que vem do... Olha, cria um efeito bonito na imagem e um efeito simples e rápido. Então, para hoje é isso. Estou encerrando e deixar o resto para uma próxima aula.